Bom, vamos dar continuidade à nossa disciplina de alimentação e nutrição no Brasil. Nessa aula nós vamos ver a unidade 5 do livro texto de vocês, que vai falar um pouco sobre o estilo de vida e novas doenças. Como eu havia dito na aula anterior, o Brasil vem passando por muitas mudanças nas características de sua população. E essas mudanças não são de agora. Nos últimos 50 anos, ocorreram mudanças na economia, na política, nas características da população em geral. Nosso país ele tornou-se mais desenvolvido, houve o surgimento da indústria, o crescimento de cidades, e com isso as pessoas que, na maioria delas, moravam na zona rural, passaram a viver nas cidades. Mudou também em relação aos tipos de emprego. Antes as pessoas gastavam mais energia, tinham um trabalho braçal, gastavam mais energia. Hoje não, eles trabalham com máquinas, com equipamentos. As pessoas se tornaram mais sedentárias, usam mais veículos para seu transporte. Essas mudanças também tiveram um reflexo no hábito alimentar das pessoas. As famílias elas diminuíram o consumo da mistura de arroz com feijão, de frutas, de verduras, de legumes e aumentaram a ingestão de gorduras, principalmente saturadas, e também de alimentos os alimentos ditos industrializados, que são ricos em gorduras, em açúcares, como refrigerantes, que têm alto teor de açúcar e não têm nutrientes. Então, o aumento do consumo de alimentos industrializados, ricos em açúcar, em gordura e sal, associado ao menor gasto de energia devido à redução da atividade física, levou ao aumento do sobrepeso e da obesidade na população brasileira. E ao mesmo tempo que houve esse aumento da obesidade, do sobrepeso, houve também uma diminuição da desnutrição nas crianças das regiões mais pobres do Brasil, como nas regiões Norte e Nordeste. Então, o Brasil vive o que chama de transição nutricional, que é a presença tanto da obesidade e do sobrepeso em maior número, como também da desnutrição, embora tenha diminuído, ainda existe. Então, esse processo é chamado de transição nutricional. E também algumas mudanças, como maior acesso aos serviços de saúde, proteção das vacinas, a melhoria no saneamento básico, como o acesso à água potável, a esgotos sanitários, provocaram modificações importantes nos tipos de doenças que existem na população brasileira. No início do século passado, as doenças infecciosas transmissíveis, como as causadas por parasitas, bactérias, por vírus, como a doença de Chagas, a malária, entre outras, eram as doenças predominantes no Brasil. E a partir da década de 60, o Brasil começou a sofrer com as doenças chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças crônicas não transmissíveis são as causas mais frequentes de morte no país, além também dessas doenças de terem alto custo e de ser de difícil prevenção. E o que são, então, essas doenças crônicas não transmissíveis? As doenças crônicas não transmissíveis são um grupo de doenças que elas não são resolvidas em curto tempo. Os sintomas, eles normalmente demoram a aparecer, as causas são desconhecidas, e as complicações elas podem provocar incapacidade e até a morte. Algumas dessas doenças são a obesidade, o diabetes, a osteoporose, as doenças cardiovasculares, as dislipidemias. Nós vamos agora falar um pouco sobre a obesidade. A obesidade é o acúmulo exagerado de gordura no corpo, de tal modo que passa a causar prejuízo à saúde dos indivíduos. E esses prejuízos são enormes, né? Como dificuldade para respirar, para caminhar, problemas na pele, além também de a obesidade ser um fator de risco para desenvolver outras doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças do coração, diabetes. Mas como é que a gente pode identificar ou diagnosticar que a pessoa é obesa? Geralmente a gente usa o índice de massa corporal, que é o IMC, que você já deve ter visto em algum jornal, em alguma revista. Esse índice, ele vai verificar a quantidade de gordura no nosso corpo, embora ele não mostre a distribuição dessa gordura. E ele é calculado utilizando o peso do indivíduo em quilogramas e a sua altura em metros quadrados. Então, quando o indivíduo ele tem um IMC maior ou igual a 30, ele é considerado já obeso. No caso adulto, né? Criança é de outra maneira. As causas mais comuns dessa obesidade é a ingestão excessiva de alimentos, a falta de atividade física, a idade também contribui para a obesidade. As mulheres, por exemplo, mais idosas, elas têm uma facilidade maior de ganhar peso.
Também fatores genéticos, que são aqueles transferidos de pai para filho. Fatores emocionais também, como o estresse, tudo pode levar à obesidade. A obesidade, na verdade, ela é uma doença multifatorial. Isso quer dizer que vários fatores contribuem para o seu surgimento. Outra doença crônica não transmissível é a diabetes mellitus. O diabetes mellitus é uma doença causada pela deficiência ou pela ausência da ação da insulina. O que é a insulina? A insulina ela é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, que é um órgão do sistema digestório. Esse hormônio ele é responsável por transportar a glicose, que é o açúcar, no sangue. Ele leva essa glicose até lá na célula para que ele exerça seu papel lá na célula. E quando a pessoa não tem essa insulina ou está deficiente nela, ele vai ter o nível de açúcar no sangue elevado e vai desenvolver a diabetes. Esse diabetes ele provoca vários problemas também em outros órgãos, né? Problema nos rins, ele pode ocasionar também a cegueira, pode ocasionar também doenças cardiovasculares, amputações nos pés, nas pernas. E a gente pode perceber também que existem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é muito comum nas crianças e nos adolescentes. Geralmente, o diabético tipo 1, ele já nasce com a deficiência desse hormônio. No caso, o tipo 1 é causado pela destruição dessas células que vão produzir a insulina. Então, o pâncreas ele não é capaz de produzir a insulina, por isso que o indivíduo diabético tipo 1 ele fica com excesso de açúcar no sangue. Já o diabetes tipo 2, ele está mais presente nos pacientes que têm obesidade. Agora que você já viu que existem dois tipos de diabetes, o que significa ter diabetes, a gente vai ver alguns sinais e alguns sintomas dessa doença. Então, aquele indivíduo que tem uns níveis muito altos de glicose no sangue, ou açúcar no sangue, ele vai apresentar sintomas como ele vai ter muita sede, muita vontade de urinar, vai ter muita fome, vai perder peso, apesar dele comer muito, ele vai ter uma grande perda de peso. Também vai ter uma visão embaçada, seus machucados vão demorar a cicatrizar, ele vai sentir dores nas pernas devido à má circulação, vai ter infecções repetidas na pele. Porém, algumas pessoas elas não têm esses sintomas, elas demoram mais tempo para descobrir e para tratar esse diabetes. Outra doença crônica não transmissível são as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos. O sangue ele é bombeado pelo coração e circula nos vasos sanguíneos, irrigando todos os órgãos do nosso corpo, inclusive o próprio coração. Então, qualquer doença que possa interferir nos vasos sanguíneos, ele vai afetar o coração diretamente. E existem alguns fatores de risco, como a obesidade, a pressão alta, o excesso de gordura no sangue. Então, se há um excesso de gordura no sangue, vai interferir na passagem do sangue por esses vasos. O fumo, o diabetes também vai causar dislipidemias, a falta de atividade física. E essas doenças, elas são as grandes responsáveis por parte do gasto com atenção à saúde, ou seja, o governo ele gasta muito com remédios e hospitalizações devido às doenças cardiovasculares. Agora nós vamos ver um pouco da hipertensão arterial, que também é uma doença crônica não transmissível. A hipertensão arterial, também chamada de pressão alta, é quando a pressão arterial ela se mantém acima do recomendado. Geralmente, quando a pressão se mantém com frequência, constantemente, acima de 140/90 ou 14/9, a pessoa ela é considerada hipertensa. Por isso, é recomendado que se verifique a pressão pelo menos mensalmente, porque a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Na maioria dos casos, as pessoas não apresentam nenhum sintoma e ela está lá. Então, é sempre bom fazer o acompanhamento da pressão arterial. E existem alguns fatores de risco, como a obesidade, o consumo de álcool, a alimentação inadequada, o fumo, o estresse, a falta de atividade física e outros fatores também. É muito importante a gente ressaltar que a pessoa que tem a hipertensão arterial, ou seja, tem a pressão alta, ela deve diminuir o consumo de alimentos que são ricos em sal, porque esses alimentos eles vão aumentar ainda mais a pressão, então vai piorar o quadro da pessoa que já tem pressão alta. Então ele deve estar bastante atento a alimentos que são ricos em sal. Outra doença crônica não transmissível é a dislipidemia. A dislipidemia é a presença de níveis altos ou anormais de lipídios no sangue. Os lipídios, como você já sabe, são as gorduras, né? As gorduras, elas devem ser consumidas com moderação. Elas são responsáveis pela absorção de vitaminas e pela produção e armazenamento de energia.
Existe uma gordura que é muito conhecida, que é o colesterol. O colesterol ele é um tipo de gordura que é produzida no fígado e ela é encontrada normalmente no sangue e nas células do nosso corpo. Está presente também em alguns alimentos, principalmente naqueles de origem animal. O colesterol ele é um tipo de gordura necessária para o nosso organismo, mas quando ele está em excesso, ele pode prejudicar e ocasionar doenças cardiovasculares. Eles vão ficar circulando no sangue, atrapalhando a passagem do sangue nos vasos sanguíneos. Existem 2 tipos de colesterol que são os mais importantes, que é o colesterol LDL e o HDL. O colesterol LDL é conhecido também como mau colesterol e o HDL é conhecido como bom colesterol. O mau colesterol em excesso no sangue ele pode acumular nas paredes das artérias e formar as placas de gordura. Essas placas elas vão atrair algumas células de defesa do corpo e vai levar a formação de uma placa fibrosa. E essa placa fibrosa, ela vai se fixar lá nas artérias, nos vasos, nas paredes dos vasos sanguíneos e vai impedir, vai estreitar esse vaso, dificultando a passagem do sangue. E muitas vezes pode até impedir essa passagem, ou seja, vai provocar o entupimento desse vaso e vai impedir que o sangue alcance o seu destino, né? Algumas partes do coração, por exemplo. E esse processo é chamado de aterosclerose. E quando o sangue ele não chega às partes, principalmente do coração, o coração ele não consegue desempenhar suas funções adequadamente. E ocorre o que a gente chama de infarto do miocárdio, que é o ataque cardíaco. E isso pode ocorrer também em qualquer parte do corpo, como por exemplo no cérebro. No cérebro ele recebe a denominação de AVC, ou acidente vascular cerebral, ou derrame cerebral, como é mais comumente chamado. Já o bom colesterol, que é o HDL, ele ajuda a retirar o mau colesterol do sangue, evitando o entupimento desses vasos, dessas artérias, e impedindo o surgimento de doenças como essas que eu citei, infarto, por exemplo. Outra doença crônica não transmissível é a osteoporose. A osteoporose ela é uma doença que atinge os ossos e se caracteriza por uma diminuição da massa óssea, o que torna esses ossos mais fracos e por isso esses ossos eles estão mais sujeitos a fraturas. E a osteoporose ela é uma doença característica de pessoas que têm uma idade mais avançada. Então, hoje em dia, as pessoas estão vivendo cada vez mais, tem gente vivendo até mais de 100 anos. Então, cada vez mais a osteoporose ela vai estar presente nessas pessoas. E uma das formas de prevenir a osteoporose é fazer uso de alimentos que contêm o cálcio. Por exemplo, os leites, os derivados, e vegetais folhosos, verde escuro. E essa prevenção ela deve ser feita desde a infância, porque nas primeiras décadas de vida vai ocorrer o acúmulo desse cálcio, melhorando a formação desse osso, fazendo com que na idade mais avançada, na idade adulta, na velhice, esse osso ele esteja mais resistente. Agora nós vamos ver um pouco dos benefícios da atividade física para o nosso organismo. A atividade física ela exerce vários benefícios para a nossa saúde. Um desses benefícios são a melhor utilização dos nutrientes pelo corpo, o fortalecimento dos músculos, dos ossos e das articulações, e a atividade física também vai contribuir para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis. Bom, com isso a gente finaliza a disciplina. Eu agradeço a todos, espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre a alimentação e que possam pôr em prática essas informações. Bons estudos a todos.